sã doutrina. A paz do Senhor, irmãos, ajude o canal se inscrevendo e dando seu joinha. A doutrina das naturezas do cristão. Há muitos cristãos hoje que não percebem que têm dentro de si duas naturezas diferentes e, consequentemente, sofrem grande confusão com a sua luta interior. Até mesmo Paulo, por muito que fosse grande, tinha também de lutar com essas duas naturezas. E se fosse assim com ele, então assim também será conosco. Todo cristão verdadeiro tem essa mesma experiência. Ouça o testemunho de Paulo. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum, e com efeito o querer estar em mim, mas não consigo realizar o bem. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Ora, se eu faço o que não quero, já o não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Romanos capítulo 7, versículo 18 ao 20. Ignorar essas duas naturezas também tende a promover uma visão fatalista da santificação na pessoa verdadeiramente salva. Pois se ela não compreende que a sua natureza carnal não redimida, que está lhe dando todo o problema, ela está apta a clamar: de que adianta lutar contra o pecado? Estou sempre sendo tentado e fico recaindo no pecado. Ela pode não perceber que, embora a velha natureza carnal esteja constantemente se esforçando de toda maneira para pecar, porém sua natureza espiritual está constantemente mais forte e aprendendo mais e mais como vencer a tentação que se rodeia. O cristão precisa compreender que ele tem duas naturezas distintas para que não se desanime com o pecado em sua vida. Mas como assim o crente peca? Em 1 João, capítulo 8, versículo 8 ao 10, nos diz: se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Contudo, não devemos pensar que estamos isentos das responsabilidades dos nossos pecados. Veja o que diz em Gálatas, capítulo 5, versículo 16 a 17. Digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis a consciência da carne. Porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. As Escrituras declaram que há uma diferença grande entre a carne e a natureza espiritual. Cada uma é resultado de um nascimento. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. João capítulo 3, versículo 6. Todos os homens já nascem com a primeira natureza, mas a segunda natureza, a natureza espiritual, se origina por meio da regeneração, o segundo nascimento. Mas se nasceu de novo, porque continua com a primeira natureza. Bom, o segundo nascimento o liberta da escravidão do pecado, mas o pecado ainda continua na carne. A natureza carnal tem a sua existência em Adão, e consequentemente é da terra, terreno. A natureza espiritual tem como origem de sua existência o novo nascimento, do segundo Adão, que é o Senhor Jesus Cristo. Em todas as partes das Escrituras, o céu e a terra são representados como opostos. Portanto, naturalmente, essas duas naturezas, que têm sua origem, respectivamente, na terra e no céu, vão estar em oposição uma com a outra. Com duas naturezas,
tão diferentes uma da outra, e assim mutuamente antagônicas, é fácil de perceber que haja guerra constantemente ocorrendo no crente. Há uma inimizade irreconciliável entre as naturezas espirituais e carnais do crente. Essas também desejam possuir e dominar o cristão. E só uma delas pode ser a força dominante no crente. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque lhes são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor, que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 14 ao 16. O cristão nascido de novo não pode deixar a sua natureza carnal dominá-lo. Olha o que está em Romanos, capítulo 8, versículo 7. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus. Certamente é verdade que se estamos andando no Espírito Santo e sendo dirigidos por Ele, nós não cumpriremos os desejos lascívios da carne. Mas é também verdade que o Espírito Santo opera por meio do espírito do homem renovado para cumprir esta caminhada espiritual. E nessa batalha espiritual que é travada no cristão, o espírito renovado, energizado pela presença do Espírito Santo, se o cristão for conduzido e dominado por essa natureza espiritual renovada, ele será vitorioso sobre a velha natureza. As duas naturezas estão juntas no cristão até a morte ou a volta do Senhor Jesus. Portanto, por tanto tempo o cristão terá uma guerra contínua dentro de si mesmo. Graças a Deus, temos a certeza da separação dessas duas naturezas depois de um tempo. Pois não é que Deus poderia nos livrar de nossa natureza carnal pecadora, logo que somos salvos, mas somos deixados na terra para lutar contra o pecado por um tempo, por meio de aflições, que provam o nosso amor pelo Senhor. Essa vida é um tempo das provas, e subsequentemente, para os salvos, um tempo de teste para santificação e serviço, sendo fiel ao Senhor. Nenhum de nós sabe quanto tempo teremos de lutar com essas duas naturezas antes que Deus as separe na morte. Só sabemos que temos a responsabilidade de subjugar a natureza inferior debaixo da natureza mais elevada, por meio do poder de Cristo, enquanto estão juntas. Miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? Dou graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, assim que eu mesmo, com o entendimento, sirvo a lei de Deus, mas com a carne, a lei do pecado. Romanos capítulo 7, versículo 24 a 25. A morte é a separação dessas duas naturezas, pois a morte é a separação do corpo da alma e do espírito. O corpo é apenas a casa da natureza espiritual do homem. Muitas das vezes gastamos todo o nosso tempo e esforços ocupados com a casa, e não nos ocupamos com aquele que habita na casa. Mas é isso que a maioria das pessoas faz. Dão muita atenção ao corpo e seus desejos lascívios, porém nenhuma à alma. Mas o corpo, na melhor das hipóteses, viverá poucos anos antes que volte ao pó da terra. Mas a natureza espiritual do homem tende a continuar vivendo para sempre no estado consciente. Porque sabemos que, se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos, eterna nos céus, e por isso também gememos, desejando ser revestidos da nossa habitação, que é do céu. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 1 ao 2. O cumprimento dessa esperança será na volta do nosso Senhor Jesus, que transformará o nosso corpo abatido
para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Assim, a separação das duas naturezas venha a se cumprir somente na morte ou na vinda do Senhor. Mas até vir esses acontecimentos, continuaremos nesta batalha das duas naturezas. Sabia que podemos escolher qual delas pode nos dominar? Te dominará aquela que você mais alimenta, pois alimente o seu espírito, orando, jejuando, lendo a palavra de Deus, buscando a santificação e tendo comunhão com Deus. E uma arma poderosa para matar a carne é o jejum com oração. A doutrina das duas naturezas do crente explica muito dos conflitos e aflições internas do cristão. Reconhecer esse fato é então constantemente alimentar a natureza espiritual, garantirá a vitória sobre a carne. Temos sempre de nos lembrar, porém, que tal vitória não será algo que a carne gostará. Aliás, tal vitória exige a morte prática da natureza carnal. Veja o que está em Gálatas capítulo 5, versículo 24. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Não é algo agradável crucificar a natureza carnal, e ela lutará, mesmo nas agonias da morte, até o último minuto. Mas tal morte é necessária para um andar certo para com Deus.